Olá! Então, como prometido, eu vou trazer esse vídeo aqui para falar sobre efeito rebote e traição. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Karen Fagundes, eu sou coach e mentora de relacionamentos. E você já deve ter visto aí recentemente a traição da Isa, cantora maravilhosa, cheia de talento, né, que foi traída. E não só ela, muitas outras famosas, lindas, maravilhosas, ricas, poderosas, cheias de talentos são traídas. E você aí fica se perguntando, poxa, se elas são traídas, quem sou eu na fila do pão, não é mesmo? Mas o que acontece? Antes de falar e explicar o efeito rebote, eu vou te dizer uma coisa sobre o que... Não é eu que falo, é a neurociência. Ela explica sobre o luto. O luto, ele é igual, o sentimento do luto é igual o sentimento de separação. Mesmo que essa separação seja você que quis, ele que quis, os dois entraram no consenso, mesmo que você esteja num relacionamento tóxico, horrível, e que o relacionamento já não estava mais ali grande coisa, mesmo que os dois entraram no consenso e terminaram, mesmo que, tá? Claro que esse luto, esse tempo, tudo vai depender de muitos fatores. O fator é quanto tempo ficaram, qual foi a intensidade desse relacionamento e muitos outros fatores aí, tá? Mas quando a gente tem um término, um rompimento no relacionamento, veja bem, a gente não sofre de amnésia, a gente não fica com amnésia e esqueceu tudo. Não, vai ter aqueles momentos em que você vai lembrar, porque, veja bem, foram momentos, alguns incríveis, alguns maravilhosos, nem todos foram ruins. Às vezes aquele momento que você está assistindo um filme, um momento que vocês dão risada de alguma coisa, que estão cozinhando junto, que saíram para algum lugar. Então, quando você termina, você fica com esse pensamento, você tem essas lembranças, né, do seu ex, da sua ex, e fica, poxa, foi legal esse momento. Claro que depois vem aqueles pensamentos, mas depois era ruim, não sei o que, enfim. Mas, o que acontece, tá? Dependendo da intensidade, o luto, esse processo do luto, ele pode durar de 6 meses até 1 ano. Depois disso, se você ainda continuar sofrendo, se você ainda continuar ali, claro que vai precisar de um tratamento, porque daí não é normal. Você pode até gostar daquela pessoa, amar pro resto da vida, mas você vai seguir sua vida. Só que é importante vocês saberem, tá? Que enquanto estiver nesse processo de luto, não pode se ter um relacionamento ali logo de cara com outra pessoa, porque vai acontecer o efeito rebote. O que é o efeito rebote? Você já aconteceu, de repente, ou já ouviu falar, de repente você tomar uma medicação muito tempo, uma medicação para insônia, por exemplo. E vai acontecer um certo tempo, essa medicação já não faz efeito e você toma ela e fica mais vidrado do que sei lá o que. Você não dorme. Entendeu? É mais ou menos isso. O efeito rebote é assim. Quando a gente fica muito tempo ali naquele relacionamento, e isso depende da intensidade, como foi, o luto, ele vai ser um processo maior ou menor, dependendo de como foi esse relacionamento. E quando você rompe, você tem esse rompimento, você vai lembrar do ex, da ex. Você, de repente, pode ser que haja uma reconciliação, você ainda lembra da pessoa, você tem um desejo, e principalmente, tá, mulheres, prestem atenção, principalmente homens. E mais ainda eu vou te falar, homens que são traídos. Os homens que são traídos, que rompem esse relacionamento, o pensamento dele no primeiro momento, né, é raiva, é ódio daquela mulher, é vontade de matar, mas depois ele fica com aquele ego tão ferido que ele quer, eu vou pegar ela de novo, nem que seja pra mostrar pra ela que eu sou o fortão, nem que seja pra mostrar pra ela que eu sou o bonzão, e que o outro lá, de repente, não tem o U tão grande igual o meu. É assim que os homens pensam, tá, mulheres? Eles pensam exatamente isso. E nós vamos mais agir pelo lado da emoção, a gente fica se culpando. Ai, o que eu fiz de errado? O que ela tem que eu não tenho? Ai, não sei o que. E a gente começa a se comparar com ela e entra naquele processo, né, também de querer reconciliação, só que de uma outra forma de pensamento. Mas os egos são feridos, sim. Então, dependendo de como foi esse relacionamento, sim, você pode aí estar sofrendo um efeito rebote. E deixa eu te falar mais uma coisa. Eu
já fui um rebote de alguém. E eu já tive um rebote. Então não é legal. Porque você tá trazendo um outro coração aí pra dentro de você. Você tá pegando outra pessoa pra machucar. E não tem necessidade. Primeiro, é legal você se curar desse processo. Buscar um autoconhecimento. Pensar em você. Se valorizar. Vai fazer hobbies, coisas que você não fazia antes. Pensar em você. Se tornar o seu melhor eu. Para depois sim ter um relacionamento legal, estável com outra pessoa. Porque o que vai acontecer, tá? É o que aconteceu ali no relacionamento da Isa. Eu mais ou menos fui pesquisar e procurar. No vídeo que ela fala, ele já teve um relacionamento com essa mulher com quem ele traiu ela. Então, de repente ali, ficou algo inexplicável, um ponto de interrogação. Ele não passou por um processo de cura, de libertação, de luto, para esquecer aquela mulher e depois entrar no relacionamento. E o que acontece muitas vezes, mulheres, com a maioria dos homens, com mulheres também, mas a maioria é dos homens, quando termina, ele já quer pegar outra pessoa. Por quê? Muitas vezes para esquecer, que é errado. Muitas vezes para trazer como muleta, como escora daquela depressão, daquela ansiedade dele. E muitas vezes para dar nos dedos daquela pessoa. Olha como eu tô bem, como eu tô com outra mulher. Só que o que acontece? Aí entra o que? O efeito rebote. Daqui a pouco eles começam a conversar. Daqui a pouco ele vê ela em algum lugar. Daqui a pouco uma mensagem, uma troca de mensagem. E volta tudo de novo aquilo que uma vez já teve, aquele desejo, aquela vontade ardente de ter novamente aquela pessoa. E muitas vezes ele nem gosta mais, ou ela nem gosta mais daquela pessoa, mas o desejo, tá? E isso, se você for a fundo, estudar muito isso na fisiologia, no nosso corpo humano, a gente ainda fica ligado com a pessoa que a gente tem relação sexual por 6 meses até se livrar. Por isso que o luto é de 6 meses a 1 ano, dependendo da intensidade. Então, dependendo de como foi esse relacionamento, se ficaram muito tempo, eu não sei se tiveram ali bastante momentos legais, vai demorar ainda para se desvencilhar totalmente dessa pessoa, e daí acontece o efeito rebote. Eu já fui efeito rebote. Alguém ficou comigo para poder esquecer outro alguém. Mas no momento que eu percebi, porque eu já estudava, já estava nesse processo de evolução, de transformação, eu caí fora, sem nem olhar para trás. Eu caí fora, e é isso que você tem que fazer. Se você perceber que você está sendo um efeito rebote, e o que acontece? Você se envolve com alguém, você vai perguntar, você vai saber mais dessa pessoa. Aí essa pessoa vai perguntar: quanto tempo você terminou o relacionamento? Faz 7 meses, 8 meses, né? Por aí, ele vai falar. Aí você, como foi? Quanto tempo ficaram? Foi. Ali você vai fazer os cálculos da sua matemática. E você vai pensar, poxa, né? E se ele fala muito mal dessa ex, é sinal que ainda tem algo. Entendeu? Então, caia fora, porque você não merece isso. Daqui a pouco, ele vai te usar, vai ficar com você, vai te colocar lá no pedestal, vai te amar, vai te idolatrar. E depois ele vai te mandar mensagem ou vai falar pra você: você é demais pra mim, a culpa é minha, eu que não tô legal. Ele vai começar a se culpar, porque é muito mais fácil, né, ele falar isso do que ele falar: olha, eu tentei ficar com você pra poder esquecer minha ex, mas não dá, não esqueço ela, então eu não consigo. Então vai viver sua vida porque, né, foi legal o momento que a gente ficou e tal, não sei o que. É muito mais fácil, né? Daí você entra naquele pensamento: poxa, o que eu fiz, não sei o que. Na verdade, você só foi uma muleta, uma escora para aquele cara poder esquecer a ex, poder esquecer ela, entendeu? E eu também já fiz isso num processo onde eu não entendia, depois que eu comecei a estudar, eu vi, poxa, eu peguei uma pessoa para ser rebote. Eu peguei uma pessoa para, num sistema de vingança, de mostrar que eu tô bem, ou de me vingar, de me exaltar, e eu acabei machucando outra pessoa que não tinha, né, não merecia isso. Claro que depois que eu estudei, eu pensei, né, me perdoei por ter agido de tal forma, e hoje eu não faço mais isso, porque a gente tá lidando com outra pessoa.
É outro coração ali na sua mão. Então entenda, se você terminou um relacionamento e você ainda tá no processo de luto, mesmo que você que quis terminar, mesmo que você já não aguentava mais, espere. Busque um processo aí de cura, de libertação, de autoconhecimento. Espere, no mínimo uns 6 meses para depois se envolver. E eu não tô falando que você não pode beijar, que você não pode sair, que você não pode falar com pessoas. Pode, até é legal, vai ser saudável muitas vezes, mas você não pode engatar um relacionamento sério já de cara, porque o que acontece muitas vezes, você pode até, de repente, ficar com essa pessoa, formar uma família e viver anos sofrendo porque você não buscou a sua cura, a sua libertação. Você tá vivendo um efeito rebote. E vai ficar anos aí sofrendo e fazendo com que o outro aí fique iludido. Então, pense bem. E foi isso que aconteceu aí com a Isa. Foi um efeito rebote. Ele tinha ali um relacionamento com ela, não sei quanto tempo durou, enfim, mas logo já conheceu a Isa, já ficou com ela. Só que ele nunca parou de pensar nessa ex, nessa mulher que ele já tinha ficado. Não sei se eles namoraram, ou foi só um lance. Mas, enfim, ele teve uma coisa interminada que não esperou-se o processo ali corretamente do luto. Então, entenda bem isso. E outras tantas, né, aí que são traídas e muitas vezes, e eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, que daí não é efeito rebote. É o efeito amizade que a gente fala, que acontece muito, muito, muito de o homem entrar no processo de traição porque ele cria um efeito amizade, não é um efeito rebote. Eu vou explicar pra vocês num outro vídeo sobre isso. Então, fiquem ligadinhas aí no meu canal. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, mande aí pra todas as pessoas pra ficarem aí atentas. Entenda aí o processo de rebote, entenda o processo de luto, viva o seu melhor eu, viva um relacionamento saudável e estável. E até mais.